Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre internetês. O que seria esse internetês? Eu vou começar a aula com a seguinte pergunta para vocês. Você já ouviu falar em internetês? Com certeza vocês que geralmente estão nessa geração da tecnologia, que utilizam mais o telefone, os aparelhos móveis, com certeza vocês não devem, talvez, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, porém vocês já estão inseridos nessa sociedade mais tecnológica. Então, nesse caso, o internetês é um tipo de linguagem utilizada na internet, principalmente através de mensagens, no dia a dia, quando você compartilha fotos, imagens e até mesmo envia mensagens para as outras pessoas. Agora, vamos aqui na tela observar melhor. O internetês é a linguagem utilizada no meio virtual, mais precisamente nas salas de bate-papo, como, por exemplo, WhatsApp, Instagram, o Messenger, blogs, até Facebook, enfim, e outros. Como foi se tornando uma prática na vida de todos, as pessoas que utilizam esses serviços passaram a abreviar as palavras de forma que tornaram-se uma configuração padronizada. Como vocês podem observar aqui na imagem, nós temos palavras, só que de uma certa forma abreviadas. Por quê? Essa é uma maneira também de facilitar a comunicação, principalmente as pessoas que falam inglês têm esse hábito de diminuir as palavras, de contrair mais. Então, nesse caso, a comunicação fica mais facilitada, mais rápida também. Então, essa linguagem, no caso o internetês, ele facilita o dia a dia das pessoas. Continuando, é uma prática comum entre os adolescentes que, acostumados com a rapidez do mundo dos instantâneos e dos descartáveis, utilizam como meio de agilizar e dinamizar as conversas. Como se não bastassem, criaram os bichinhos e palavras que piscam o tempo todo, chamados GIFs, para os bate-papos tornarem-se mais atrativos, além dos famosos emojis. Então, aqui na imagem, pessoal, vocês podem observar, com certeza vocês já devem ter aplicativos que possuem essas imagens, certo? Muitas delas são animadas, como por exemplo as figurinhas, que são aquelas que ficam, enfim, se mexendo ali na sua tela, né? Até mesmo de uma forma engraçada, até porque muitas vezes as pessoas, elas talvez não queiram continuar conversas ou até mesmo alongar as conversas, então elas vão mandando figurinhas umas para as outras. Então, de uma certa forma, as figurinhas também expressam o que elas estão sentindo. Então, a comunicação continua ali, só que de uma forma até mais engraçada, né? Utilizando emojis e essas figurinhas, enfim. As características do internetês. Nós temos aqui na tela abreviações nas redes sociais em língua portuguesa, para vocês observarem que na nossa língua isso também acontece. Nós temos aqui o não como apenas com a letra N, muitas vezes as pessoas utilizam assim. O sim, S, o de, no caso só um D. O que, as pessoas utilizam a letra Q. Também, TB, cadê, K e a letra D, teclar, TC, porquê, PQ, aqui com K, acho, muitos escrevem acho com X, qualquer, QQ e mais ou mais, apenas o sinalzinho. Vocês podem observar que muitas dessas palavras aqui, talvez vocês até aí de casa devam conhecer mais, porque vocês também estão inseridos nesse mundo mais dinâmico, mais rápido também. Então, as pessoas acabam utilizando essas palavras para abreviar, no caso, essas letras, para abreviar as palavras que vocês estão utilizando, certo?
Já em relação à língua inglesa, isso também acontece com muita frequência e nós também temos algumas abreviações que são muito utilizadas nas redes sociais. Por exemplo, esse LOL, que significa laughing out loud, significa que a pessoa está rindo bastante. O BRB, nós temos Be Right Back, estar de volta. OMG significa Oh my God, oh meu Deus. Geralmente quando as pessoas estão mais espantadas, né? Oh minha nossa, enfim. ASAP significa As soon as possible, ou seja, o mais rápido possível. TTYL significa Talk to you later, ou seja, falo com você mais tarde. FYI, For your information, para a sua informação. IRL significa in real life, na vida real. FOMO, fear of missing out, medo de perder, medo de sentir falta, algo do tipo. IMO, in my opinion, no caso, na minha opinião. JK, just kidding, só brincando. Geralmente as pessoas utilizam quando falam alguma piada, algo engraçado e just kidding, tô brincando, algo do tipo. TMI, too much information, muita informação. Lembrando, pessoal, que eu trouxe apenas algumas dessas gírias para vocês. Existe uma infinidade de gírias, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, que as pessoas utilizam no dia a dia para, enfim, dinamizar e até mesmo facilitar a comunicação de uma forma mais rápida. Então, nesse caso, em inglês, nós temos aqui apenas algumas delas. Com certeza vocês devem conhecer mais, aí você que está nos assistindo, tudo bem? Características do internetês, nós temos a omissão de acentos e sinais gráficos. No caso, acentuação e outros sinais são frequentemente omitidos. Eu vou aqui ler para vocês uma mensagem, nesse caso aqui, de uma mãe. Primeiramente vou ler em inglês e logo depois eu vou ler a tradução para vocês observarem, tudo bem? Ela pergunta, What does IDK, LY and TTYL mean? Aí a pessoa responde, I don't know, love you, talk to you later. E ela responde, Ok, I will ask your sister. No caso, a mãe envia a mensagem e ela diz, o que significa IDK, LY e TTYL. Aí a pessoa responde, eu não sei, te amo, falo com você mais tarde. E ela diz, ok, vou perguntar à sua irmã. Então, nesse caso, pessoal, fica subentendido que ela não compreendeu que a resposta da pessoa era exatamente o que significavam essas abreviações. Então, no caso, ela diz que ia perguntar para a irmã dessa pessoa, né, muito provavelmente a mãe dela, por conta de ela não ter entendido que era a tradução ali das palavras. Tudo bem? Ainda como características do internetês, emojis e outros recursos visuais. Utilização de emojis, GIFs e outros elementos visuais para complementar a mensagem. Como eu tinha falado para vocês, ela facilita, no caso, o uso desses elementos facilitam a conversa, tornam até mais engraçada, dinâmica, certo? E aqui nós temos um bom exemplo, nós temos vários tipos de palavra, frases em inglês, em que a pessoa utiliza sempre algum tipo de emoji, né? Nesse caso, para expressar que está feliz, que está triste, várias dessas emoções também são transmitidas através desses elementos visuais. Let's practice, vamos praticar. Pessoal, nós acabamos de falar sobre a questão do internetês, que é uma linguagem muito utilizada em redes sociais, aí no meio virtual, e que com certeza vocês devem estar acostumados a esse tipo de linguagem, até porque as pessoas, principalmente as mais jovens, elas já têm esse domínio,
essa convivência com esse tipo de linguagem, tudo bem? Então, vamos agora para as nossas atividades. Nós temos aqui, na questão número 1, observe a charge a seguir e marque a opção correta. Então, nesse caso, nós temos duas pessoas de aparência um pouco mais avançada, conversando, falando a seguinte frase. No caso, um deles fala: It's so encouraging to hear the young speak later. No caso, é tão encorajador ouvir os jovens falando latim. E lá atrás nós temos uma pessoa falando ao telefone, umas palavras, essa pessoa fala umas palavras que talvez não sejam compreensíveis, tudo bem? E aqui nós temos no enunciado da questão: qual a razão da empolgação na fala do homem mais velho? Letra A, por acreditar que os jovens estão mais conectados com a tecnologia. Letra B, por acreditar que os jovens falam latim. Letra C, por deduzir que as próximas gerações serão trilíngues. E letra D, por perceber que a tecnologia é uma ferramenta útil na aprendizagem do latim. Então, qual dessas alternativas seria aí a razão da empolgação na fala desse personagem? Nós temos aqui como resposta a letra B, pessoal, por acreditar que os jovens falam latim. Observem que ele fala mesmo isso ali naquele balãozinho, mas você vê que, na verdade, o jovem não está precisamente falando latim. No caso, ele está tão acostumado com esse internetês, essa linguagem mais diferenciada, que a pessoa, no caso que está falando, acredita que os jovens estão falando latim. E vamos agora observar as outras alternativas. Por que a letra A não seria considerada? Nós temos aqui, por acreditar que os jovens estão mais conectados com a tecnologia. Nesse caso, ele mesmo na frase, na fala dele, acredita que as pessoas estão falando latim. Ele não faz referência com a tecnologia, tudo bem? Lá na letra C, nós temos, por deduzir que as próximas gerações serão trilíngues. Nesse caso, ele não fala em relação a outras línguas, ele cita somente o latim. Então, nesse caso, a letra C já estaria descartada, certo? Na letra D, por perceber que a tecnologia é uma ferramenta útil na aprendizagem do latim. E nesse caso não seria, até porque, no caso aqui, a tecnologia seria o que o jovem estaria utilizando e ele falando ali a respeito do latim, mas não necessariamente unindo a tecnologia à aprendizagem dessa língua, tudo bem? Então, para você aí de casa, letra B é o gabarito da nossa primeira questão. Vamos agora à segunda questão. Nós temos uma tirinha. E vamos ao enunciado. Considerando a gíria utilizada no diálogo da tirinha, marque a alternativa com o seu significado. Nós temos dois personagens conversando. Um entra no local com um copinho, muito provavelmente um copo de café, você pode observar aí em casa. E o outro personagem está ao computador, sentado na cadeira. E ele chega e pergunta: Hey Bob, what are you doing? Ei Bob, o que você está fazendo? Ele responde: A number of trivial activities to distract myself from the meaninglessness of my existence. O número de atividades triviais para me distrair da insignificância da minha existência. E aí no terceiro quadrinho eles apenas se observam e no último quadrinho ele usa uma gíria. LOL. Enfim, vamos agora às alternativas. Na letra A, expressa euforia quando não se entende algo. Letra B, indicar que a pessoa está temporariamente afastada da conversa ou da atividade. C, significa riso, por mitigar uma situação desconfortável. E letra D, indica desaprovação ou frustração com algo.
Então, nesse caso, pessoal, o que nós queremos da questão é a gíria, no caso utilizada no diálogo, essa do último quadrinho, low. O que ela significa? Qual dessas alternativas diz exatamente o que significa essa gíria low? Você aí de casa conseguiu identificar? Vamos ver agora qual é a resposta da nossa questão e vamos também ver as outras alternativas, analisando cada uma delas, tudo bem? A nossa resposta é a letra C. Ela significa riso, para mitigar uma situação desconfortável. Lembram que durante a aula eu falei para vocês que LOL significava laughing out loud, que significa rindo muito. Apesar de o personagem não estar rindo aqui, nesse caso, ele viu que a situação não estava tão confortável, nesse caso a situação estava desconfortável, e aí ele utilizou essa gíria, no caso aqui LOL, para, enfim, né, significar aquele riso básico, tudo bem? Na letra A, por que a letra A não seria a nossa alternativa? Expressa euforia quando não se entende algo. Nesse caso aqui, ele entendeu o que o colega quis dizer. Então, nesse caso, não seria uma euforia, né? No caso, a gíria foi utilizada somente para um riso básico, então ela não expressa euforia. Na letra B, indicar que a pessoa está temporariamente se afastando da conversa ou da atividade. Não, até porque você pode perceber que ele permaneceu no mesmo lugar durante toda a conversa, certo? Então, ele não se afastou ali no momento da conversa. E na letra D, nós temos indica desaprovação ou frustração com algo. Nesse caso ali, ele tanto permaneceu imóvel quanto ele falou a gíria LOL, que significa riso. Então, nesse caso, a desaprovação ou frustração não foi ali, não ficou tão nítida na nossa tirinha. Então, a nossa resposta foi a letra C, o gabarito da nossa segunda questão. E eu espero que vocês tenham compreendido essa questão aí das gírias em relação ao internetês, certo? Let's review, vamos revisar, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre internetês, as gírias da internet, nós também falamos sobre as características do internetês. Também comentamos como funciona essa forma de escrita informal, que também está muito presente nas redes sociais, no dia a dia, principalmente você que utiliza esses aparelhos móveis e que a comunicação fica mais facilitada utilizando emojis, esses tipos de abreviações, palavras mais curtas. Tudo bem? Aqui estão as nossas referências, caso você queira fazer algum tipo de pesquisa, elas estão aqui disponíveis. E essa foi a nossa aula de hoje. Thank you very much, muito obrigada. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.